Fala, meu querido, chegamos com a última questão aqui da prova da FUVEST 2022, então na prova da segunda fase. A gente fez todas as soluções necessárias aí para provas de física, tanto da primeira quanto da segunda fase. Espero que vocês tenham acompanhado aí, tirado suas dúvidas, estudado com esses exercícios. Aqui mesmo no canal você encontra a playlist da FUVEST 2022 e de 2021. Em breve a gente já vai colocar a de 2020. 2020 já tem alguns exercícios da primeira fase, mas nós vamos terminar aqueles exercícios e também vamos colocar os da segunda fase. Aguardem aí que iremos colocar em breve, tá bom? Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal para ajudar a gente e também dá um like aqui nesse vídeo para que a gente possa cada vez mais chegar nos aluninhos. Então vamos para a última questão. Ele fala sobre um relatório do painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas da ONU. O IPCC, hoje está difícil, hein? Mostra como uma parcela significativa de aumento dos níveis dos oceanos vem da expansão térmica da água. Legal, então é um tema aí muito importante que a gente está tratando aí sobre o aumento do nível do mar, né, dos oceanos aí, tão importante nesse mundo que a gente vive hoje. Essa expansão ocorre principalmente das camadas superiores dos oceanos até cerca de 700 metros de profundidade. Tá bom, então ele só está contextualizando o que nós vamos falar para essa questão. Aqui, de fato, começa o exercício com algumas informações. Ele mostra um gráfico. Esse gráfico aqui é a variação da razão. Ó, veja, a razão entre o VT e o volume, onde esse VT é o volume a uma certa temperatura, e o volume a 6 graus Celsius. Ó. Só para você entender, ele está dividindo um volume, por exemplo, o volume com que o oceano está, ia dar um número muito grande aqui, né? Então o que ele fez? Ele pegou o valor do volume encontrado como um padrão, a temperatura de 6 graus Celsius. Ó, veja que quando a temperatura é 6 graus Celsius, a razão entre o VT, tá difícil aqui, a razão entre o VT e o VT a 6 graus Celsius vai ser 1, porque dividindo esse volume a uma temperatura de 6, por ele mesmo só pode dar 1. Aí, para que pudesse ser um gráfico talvez mais interessante para ele, a razão, você vai dividir o volume, por exemplo, aqui 7 graus Celsius, ia dar um valor um pouquinho maior aqui do que 1,0004. Né? Então, dividir o volume de água a 7 graus Celsius dividido pelo volume de água a 6 graus Celsius, você ia ter esse resultado que você encontra em tantos pontos por aqui. Bom, então é isso que está querendo dizer esse gráfico. É importante você entender o que o gráfico estava querendo te dizer. E o que é esse VT? É o volume de 1 grama de água em centímetros cúbicos à pressão ambiente, também chamado de volume específico. Tá bom. Em função da temperatura T expressas em graus Celsius. Maravilha. Então, espero que você tenha entendido o que o gráfico está querendo dizer para vocês. Bom, mas vamos às perguntas que ele está nos fazendo aqui na primeira, no item A. No item A, ele pergunta assim, se uma coluna de água inicialmente a temperatura de 1 grau Celsius é aquecida a 3 graus Celsius, a sua altura aumenta ou diminui? Então, ó, veja, a coluna de água, né? Imagina assim, ele tem uma coluna aqui de água, e essa coluna de água, o que a gente quer dizer normalmente com coluna de água, né? É um cilindro, ou o que quer que seja o material aqui, que você forme tem uma certa altura. Você vai colocando aqui uma certa quantidade de um líquido aqui, ó, então ela vai tendo uma altura. E o que é esse líquido está querendo? Como é que a gente pode analisar esse líquido? E quanto maior for o seu volume, maior é a sua altura. Então nós vamos ter que comparar o volume a 1 grau Celsius com o volume a 3 graus Celsius. Então o volume a 1 grau Celsius, ele tem esse volume nesse pontinho aqui, certo? Então ele está um pouco maior do que 1,1 cravado aqui, né, se a gente pode assim chamar. Tá? Agora, se você pega o volume a 3 graus Celsius, ele está nesse volume aqui. Maravilha. E aí ele vai ser um número menor do que 1. Aqui ficou vou arrumar ele para ficar retinho aqui, para a gente chamar ele bonitinho.
Opa. Esse volume maior do que 1, ele tem uma diminuição de volume quando eu vou de 1 grau Celsius aqui, de 1 grau Celsius para 3. Então, o que eu estou percebendo aqui nessa informação? Que houve uma diminuição de volume na comparação. Então, se a água for aquecida de 1 grau Celsius para até 3 graus Celsius, a coluna de água deve diminuir, pois o seu volume também teve o seu, que a partir do gráfico, né? Porque houve uma diminuição da razão de volume aí dado pelo gráfico. Então, no item A, você pode colocar que houve, a pergunta é se a altura diminui ou aumenta, você pode colocar que a altura diminui, Aí você pode colocar aqui, pois a partir do gráfico, veja que nós temos que responder respondendo a pergunta que ele nos faz, tirando o máximo de informações que ele está fazendo na pergunta. Então, justifique com base nos dados do gráfico. Pois a partir do gráfico, então a partir desse gráfico aqui, no aquecimento de 1 grau Celsius para até 3 graus Celsius, no aquecimento de 1 grau Celsius até 3 graus Celsius, então houve esse aquecimento, há uma diminuição no volume, que a gente pode chamar aqui VT, na razão entre o volume, né? Há uma diminuição do volume e, por consequência, diminuição da altura da coluna. Por consequência, ocorre diminuição da altura, diminuição da coluna de altura. Diminuição da coluna de altura. Bom, então aí a pergunta que ele está nos fazendo é sobre se há uma diminuição ou aumento, e aí bastava você representar como isso já estava mais que certo, que como ele diminuiu de volume, consequentemente a altura da coluna vai diminuir. Maravilha. Esse era o item A, né? O item A aí que nos perguntava sobre, novamente, foram 6 questões onde você tinha que analisar, dar uma resposta por extenso, né? Não precisava ter grandes cálculos nos itens A, no item A. Vamos ver se isso vai se tornar uma prática recorrente nas provas da FUVEST, mas é uma tendência que aconteceu esse ano, de você ter que responder, analisar alguma coisa, fazer uma resposta aí por extenso, e que em algumas outras questões de anos anteriores isso não estava acontecendo. Mas tá bom. Vamos para o item B. Considerem que a coluna de água a 6 graus Celsius é de 700 metros. Importante, viu? Então, a 6 graus Celsius eu tenho uma altura de 700 metros. Fechou? Tá bom. Assumindo que toda expansão volumétrica ocorra na direção vertical, então ele não expande em relação à área, né? Então é como se tivesse isso aqui, ó, só uma expansão vertical. Tá? Estime como dados no gráfico a variação da altura de coluna quando esta é aquecida de 6 para 9. Né? Então, o que nós podemos comparar aí essa razão? Né? Se você pudesse relacionar, né? Você tem que fazer uma estimativa da razão de 6 para 9. Quando você pode colocar, é o volume aqui, ó, o volume a 9 graus Celsius. Vamos colocar o volume a 6 graus Celsius. Como é que a gente faria isso? Seria a área da base vezes uma altura, certo? Esse volume aqui, a 6, ele teria uma altura de 700 metros, ok? Então, isso já é algo esperado para a gente quando o volume é de 6, a área da base é de 9.
Quando o volume vai para 9, a área da base aqui é 9 vezes a altura para 9. Só que veja, aqui ele está falando para a gente que toda essa massa de água acontece a sua expansão apenas na vertical. Portanto, a área da base dos dois aqui são iguais. Então, se eu isolar essa área da base, ela fica sendo como o volume de 6 sobre H de 6. E, por consequência, eu também posso dizer que a área da base aqui do outro, a área da base, é o volume de 9 sobre a altura de 9. Por que eu posso escrever isso, né? Porque ambos aqui vão ter a mesma área. Ocorre variação apenas na altura. E essas duas áreas aqui são iguais. Tanto essa daqui quanto essa daqui são iguais. Então eu posso dizer para você que se as duas áreas são iguais, eu posso igualar esses dois termos que estão aqui. Ou seja, o volume de 6 sobre o H de 6 é igual ao volume de 9 sobre o H de 9. Não é? Então, a hora que eu consigo relacionar esses dois termos, olha o que a gente pode escrever, né? A gente sabe que o volume de 9 sobre o volume de 6, ó, troca aqui de lado, ó, escreve da seguinte maneira, ó, o volume de 9 sobre o volume de 6, aqui, se eu passar isso aqui para lá e isso aqui para cá, fica que é a altura de 9 sobre a altura de 6. Veja o seguinte, ó, pelo gráfico, a gente sabe que a altura de 9, aliás, o volume de 9 sobre o volume de 6 é 1,00016. Então, esse termo aqui, ó, essa razão aqui, deixa eu até marcar de outra cor aqui para destacar bem. Essa razão aqui é 1,0016. Nós podemos escrever que isso é 1,00016. E veja uma coisa bem legal que a gente pode observar. Esse H9 sobre o H6, quem é o H9 e quem é o H6? Né? O H9 é a altura quando o volume está a 9, quando a água está a 9 graus Celsius. E a água quando está a 6 graus Celsius, ela está a 700 metros de altura. E aí basta você dividir um pelo outro que você vai multiplicar, na verdade, né? Você vai achar o H9, multiplica em cruz aí que você encontra o seu H9. Vamos puxar um pouquinho para cá, para ver se a gente encontra esse valor aqui. Vamos puxar só um bocadinho para cá. Então, quando a gente multiplica em cruz aqui, esse H9 fica sendo aqui como 700, deixa eu ter que trazer um pouquinho para cá, porque o número vai ser meio grande. O H9 vai ser 700 vezes todo esse número, 1,0016. Como eu já imaginava que isso seria um número bem feito de se fazer, né? A gente chega no resultado que o H9 é 700,112 metros. É um número aí bem feio. Portanto, a pergunta dele aqui, deixa eu puxar para você ver aqui, ó. A pergunta dele, ele quer saber qual é a variação da altura em centímetros. Ou seja, ele estava com 700. Essa variação de altura, que a gente pode chamar aqui de ΔH, vai ser 700,112 menos os 700 que eu tinha inicialmente. Ou seja, isso vai dar 0,112 metros. Veja que está tudo em metros. Isso daqui vai me dar um ΔH de 11,2 centímetros. Pronto. Esse era o valor aí com que ele estava procurando para você. Vamos destacar aqui para que você consiga enxergar bem. Essa é a altura com que ele estava querendo calcular. 11,2 centímetros no item B, como estava sendo perguntado nesse item. Tá? Então, olha só o que ele está nos falando. Né? Primeiro aqui ele queria
o resultado, né? O resultado do ΔH, bastava você dividir aí, como ele tinha a mesma área, posso dividir esse volume do 9 sobre o volume 6 e, coincidentemente, ou não, né, já nos dava a informação do gráfico, que era 1,00016, que é a razão entre o volume a 9 graus Celsius sobre o volume a 6 graus Celsius. A gente retira essa informação ali do gráfico. Né? Então, com esse esquema, a gente já encontrou o que a gente estava procurando praticamente, porque daí bastava você multiplicar e encontrava com que essa altura H9 dava 700,112. Esse resultado em metros dá 0,112 metros, o que dá 11,2 centímetros. Tá? Então esse aí é o item A que a gente estava perguntando, no item B na verdade, né? Estava perguntando. Vamos colocar aqui o item C. Então, no item C, vamos lá, vamos ver se cabe aqui, acho que vai caber sim. Item C, aqui. No item C, ele pergunta o seguinte, ó. Considere uma coluna de 700 metros de altura sofre aumento de temperatura de 2 graus Celsius. Tá? Então, aqui já é uma variação de 2 graus Celsius. Assumindo que a massa dessa coluna de água não varie, ou seja, não existe variação da quantidade de massa, e desprezando a variação da massa específica do água com a temperatura e admitindo que seja 1 grama por centímetro cúbico. Tá bom, então a massa específica dela, 1 grama por centímetro cúbico. Calcule a quantidade de calor absorvida por unidade de área aqui desse volume. Então, quando a gente fala de calor, ele está falando de variação de temperatura, ele está falando de aumento de 2 graus Celsius, né? É esperado que a gente resolva por que macete. Acho que é aqui que é o caminho que a gente vai seguir. Acho que era o que você esperava que você fizesse. Só que aí surge um problema de que a gente não tem... Ele quer saber o calor pela área aqui, né? Então, quando a gente faz isso, o que a gente tem que encontrar? Um jeito de aparecer a área. Eu acho que o jeito mais esperado que você fizesse era usar que a massa, isso é muito comum a gente fazer, é a massa específica vezes o volume, e vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Maravilha. E aí, de novo, abrir novamente esse volume para que ele possa ser escrito como função da área, vezes a altura, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. E aí sim você consegue encontrar aquilo que você estava procurando, que é o calor dividido pela área. E o calor dividido aqui pela área, vai ser dado por μ vezes a altura, vezes o calor específico e vezes a variação de temperatura. Então veja, se a gente quer saber isso, a sua resposta tem que ser em joule por metro quadrado. Joule em calor e área em metro quadrado. Então, para que a gente pudesse substituir, vamos trazer um pouquinho mais para cá para ver se cabe tudo aqui numa linha só. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, por quê? Porque senão nós não colocarmos na unidade correta, não vai ter como ser em joule por metro quadrado. Então, veja, aqui, vamos até anotar isso. Isso aqui é uma coisa que você tem que saber. 1 grama por centímetro cúbico é equivalente a 1000 quilogramas por metro cúbico. Essa é uma transformação importantíssima que você que está indo para a segunda fase tem que estar muito claro essas transformações. Então, isso daqui está em quilograma e metro cúbico, está ótimo. Então, aqui vai ser 1000. Isso aqui é o valor do μ0. Tá bom. Quando você ainda substitui por isso, falta achar a altura. A altura que ele nos deu, 700 metros. 700 metros, maravilha aqui, ó. Então, tá tudo em metro, tá tudo certo. Calor específico. O calor específico da água, ele falou que é 4,2... Vamos puxar um pouquinho mais para cá. 4,2 joules por grama grau Celsius. Tome cuidado com isso, né? Você vai ter que transformar isso aqui para joule por quilograma. Então, transformando isso aqui, você vai dividir isso aqui por 0,0001. Ou seja, 4,2 joules por grama é equivalente a 4.200 joule por quilograma grau Celsius.
Então, outra unidade que você talvez esteja aí bastante acostumado a encontrar, né, que é o joule por quilograma, é 4.200. Então, aqui a gente encontra 4.200 vezes o 2 aqui, que a gente estava procurando. Então, quando você faz todo esse valor aqui, o Q sobre A, que é a quantidade de calor aí dividido por esse padrão, agora você vai ter que dividir todo esse esquema, e dividir não, multiplicar por todo esse valor, e vai ter que chegar, vamos conferir aqui, vai ser 1.000 vezes 700 vezes 4.200 vezes 2. E isso daqui, transformando, vai dar 5,88, 5,88. E aí, se você fizer todas as casas decimais, vezes 10 elevado a 9 joule por metro quadrado. Então, depois você confere aí para ver se você chega no mesmo resultado que a gente. Mas aí tem que só tomar cuidado com uma questão de unidade para não acabar perdendo essa questão. 5,88 vezes 10 elevado a 9 joules por metro quadrado. Aqui em quilograma por metro cúbico, aqui em metro, aqui a transformação de joule, quilograma, grau Celsius, e houve uma variação de 2 graus Celsius. Então aqui você não pode esquecer de multiplicar por 2. Então essa é a última questão que a gente fez aí para essa prova. Espero que você tenha acertado cada uma dessas questões. Se você está estudando, manda ver mais. Não parei de estudar para os vestibulares de 2023. E assim encerramos as questões da prova. Tem tudo aqui no canal, procure lá se você ainda está procurando alguma outra questão. Eu espero poder ter te ajudado em mais uma questão da prova da FUVEST. Grande abraço, se inscreva no canal e também nos dê um like aqui nesse vídeo.